Meus amigos, eu não estou tendo retorno aqui se o estudo está no ar ou não. Então, eu estou aguardando eu ter esse retorno para a gente começar, tá bem? O meu YouTube aqui não está abrindo ainda. Vamos ver. Parece que agora vai. Olá, pessoal. Boa noite para nós. Boa noite para vocês. É com alegria que a gente retoma aqui os nossos estudos da obra Depois da Morte, escrita pelo Leon Denis. Eu desejo que todos estejam bem, que todos estejam felizes e que a noite de hoje seja uma noite produtiva, positiva nas nossas reflexões. Antes da gente entrar no estudo propriamente dito, eu queria pedir para vocês me darem um ok se o áudio está certo, se o vídeo está certo. E também preciso me desculpar com todos pela semana passada. Na verdade, tudo estava certo para o nosso encontro, mas houve um pequeno imprevisto familiar que me pediu que fosse até a cidade dos meus pais, que é a cidade de Bicas, aqui ao lado de Juiz de Fora. E nessa semana, minha avó materna, que vinha já num quadro delicado de saúde, terminou por desencarnar. E, portanto, na segunda-feira, quando ela teve o quadro agravado da saúde, foi preciso que eu fosse até Bicas e ficasse por conta da família para ajudar naquele momento, né? De modo que não foi possível transmitir de lá. E eu avisei ao Zé e a alguns amigos que a gente teria que cancelar o estudo. Mas agora a gente volta, tá bom? Hoje a gente continua o nosso projeto de reflexão, dedicando um pouquinho de atenção ao capítulo 23, que vai tratar da evolução perispiritual. Aqui a gente tem um capítulo bem pequeno, que consome da gente, numa leitura rápida, talvez 3, 5 minutinhos, mas o Denis ele aponta algumas questões que são relevantes. E, mais uma vez, questões que vão tratar da metafísica espírita, ou seja, daquele ensinamento filosófico que está no próprio cerne do pensamento espírita, que diz respeito à evolução, à natureza do espírito, ao destino do espírito depois da iluminação, ou quando ele atinge o grau de espírito puro, enfim. Nós vamos tratar de um tema que, embora o Denis aborde de uma maneira bem rápida, bem sucinta, bem objetiva, nós vamos tentar aprofundar um pouquinho em alguns aspectos mais importantes. Tá ok? Bem, o Denis começa explicando para nós que o corpo perispiritual, lembrando que a gente já vem estudando um pouco a respeito do perispírito, e a gente viu ele com mais detalhes até quando falou de mediunidade, ou seja,
Não há mediunidade sem a interferência do corpo perispiritual. Denis começa esse capítulo dizendo para nós algo que é bem importante de ser registrado. Ou seja, o perispírito, esse modelo organizador biológico, como definiu muito bem o professor Hernani Guimarães Andrade, ele acompanha o espírito em todas as suas vidas, em todo o processo evolutivo. É claro que a gente consegue, ainda que de maneira teórica, estabelecer o momento em que surge o perispírito como uma estrutura evolutiva do ser. Mas olhando para frente, ou seja, observando os horizontes da evolução, o que nós temos condição de afirmar é que nesse planeta, e em planetas ainda muito parecidos com os nossos, o perispírito continua acompanhando o ser. Agora, se nós formos fazer uma projeção bastante avançada de como é a vida dos seres mais amadurecidos do universo, a gente não tem como dizer qual a relação que eles estabelecem com esse corpo espiritual. O que dá para falar, e a gente fala isso tendo como ponto de referência, afinal, toda medida, toda mensuração é feita a partir de um ponto de referência, é que, para espíritos que vivem em planetas de natureza semelhante à do planeta Terra, o perispírito é sempre uma companhia no seu processo evolutivo. A palavra evolução é uma palavra difícil da gente usar, sabe? Por quê? Porque ela pode parecer uma palavra despretensiosa. Talvez ela até fosse uma palavra nobre no contexto que Kardec a utiliza, no contexto que Denis a utiliza, na segunda metade e no final do século XIX. Depois do século XX, ficou especialmente difícil para nós falarmos em evolução. Por quê? Por alguns motivos. Os piores crimes da humanidade no século XX, tanto o genocídio nazista, quanto o genocídio stalinista, foram feitos em alguma medida realizados em nome de uma ideia de evolução. De um lado, os nazistas observavam a teoria de uma evolução biológica, tentando preservar uma raça pura, ariana. Os stalinistas russos tinham uma ideia de evolução histórica e, portanto, a morte pelos campos de concentração e outros meios empregados na União Soviética também visavam evolução. Todo o período imperialista europeu, que colonizou então muitos lugares ao longo da costa africana, do leste asiático, tinha no seu discurso uma ideia civilizatória, de evolução. E a gente viu que isso deu errado, né? Então, se de alguma forma a gente pode falar de evolução tecnológica, e nesse processo de evolução tecnológica a gente tem a descoberta de vacinas, eletroeletrônicos, equipamentos, enfim, todo esse cabedal, todo esse acervo de coisas que a gente tem, não dá para a gente falar com muita segurança em evolução social.
a partir de uma ótica de que, embora a gente viva mais tempo, embora a gente tenha acesso a mais coisas hoje, não necessariamente a gente tem uma qualidade de vida melhor do que se tinha há 200 anos. Há pouco tempo eu me lembro de ter lido uma matéria num jornal pela internet, fazia uma comparação da quantidade de trabalho que um homem contemporâneo exerce e que um homem medieval exercia. E o estudo, a análise aponta que nós hoje já trabalhamos e já vivemos numa rotina mais intensa do que os homens medievais, né? Isso é muito forte. Então, falar de evolução, a gente tem que ter esse cuidado, que é o cuidado de deixar claro que nós estamos nos referindo a um processo de tomada de consciência do espírito. Ou seja, a evolução a que Denis se refere aqui, a evolução a que Kardec se refere nas suas obras, não é uma evolução unicamente material, nem é uma evolução social. Seria uma espécie de amadurecimento da consciência do ser, que se torna cada vez mais lúcido em relação à sua natureza, ao seu destino e ao modo como ele interage com os outros seus irmãos, né? Com o meio ambiente, ou seja, com o espaço à sua volta. E aí, meus amigos, vejam, ao longo de todo esse processo, portanto, ao longo das várias vidas que a gente vive nesse mundo, como forma de aperfeiçoar essa nossa noção existencial, por todo esse caminho, nos afirma Denis, o perispírito nos acompanha. E quando surge esse perispírito? Aqui nós temos um ponto ainda que merece maiores esclarecimentos na filosofia espírita. A gente sabe que ele vai surgir nos últimos degraus da animalidade. Essa fala do Denis, ela pode parecer simplesmente uma citação poética, mas ela está fazendo referência a uma lógica de desenvolvimento da vida, ou de tomada de consciência da vida. Como que a gente estuda esse processo, então? Quando Deus cria, ele cria algo que não é o espírito logo de início, né? Ele cria algo que não é nem, talvez, o princípio inteligente. Algumas filosofias vão chamar essa primeira criação de mônada. Acho que nós não temos nada a perder usando esse termo nesse momento. E aqui, para aqueles que forem mais exigentes conceitualmente, a gente pode usar o conceito de mônada de Spinoza, né? A mônada vai dar origem ao que a gente chama de princípio inteligente. E aí começa, então, toda a epopeia, todo o processo de tomada de consciência do princípio. Esse princípio primeiro vai estagiar no reino animal. Perdão. Eu olhei aqui uma coisa e falei outra. Ele primeiro vai estagiar no reino mineral. E aí a pergunta que a gente precisa se fazer é: o que leva um princípio espiritual a estagiar numa pedra, né? O que se pode aprender estagiando numa pedra? Bem, o que a filosofia espírita fala para nós é que nesse primeiro momento o princípio inteligente aprende os rudimentos
de atração e repulsão. Quase como um aprendizado ligado a magnetismo, né? Alguns elementos se atraem, outros se repelem, conforme polaridade, enfim. É isso que o princípio aprende no reino mineral. Quanto tempo estagia o princípio no reino mineral? Não temos ideia. Mas isso dá para nós uma noção das eternidades evolutivas pela qual passa o ser. Né? Nós somos feitos do pó das estrelas. Né? Mais do que isso, nós praticamente começamos como esses elementos. Galgado esse primeiro degrau, que vai consumir do princípio longos períodos, ele mergulha então no que a gente conhece como reino vegetal. Isso no modelo evolutivo terrestre, tá, gente? Podem haver outros que a gente não conhece. No reino vegetal, esse princípio traz consigo todo o aprendizado do estágio anterior. E ele, então, agrega a noção de atração e repulsão, uma ideia de fototropismo, ou seja, uma busca pela luz, também geotropismo. A raiz vai buscar se colocar no lugar onde ela seja melhor alimentada, tenha mais nutrientes, viva melhor. Isso já demonstra que esse princípio inicia um processo de interação com o ambiente. Portanto, há um aprimoramento do princípio. Longos éons, longas eras na condição vegetal, eis que o princípio, então, mergulha agora no reino animal. E o reino animal é muito vasto. E o que ele vai aprender no reino animal é o instinto. Ele agrega a noção de interação com o ambiente vinda do reino vegetal, ele agrega o conceito de atração e repulsão lá do mineral, e agora ele descobre o instinto, que é uma forma de se relacionar com seus semelhantes, uma forma de se relacionar com o que está em volta, uma forma de se relacionar, enfim, com a própria vida. O que a gente estuda é que no início desse processo, o princípio inteligente não é individualizado. Ou seja, lá no mineral, a gente não tem uma individualização do princípio inteligente. Lá no vegetal, a gente não tem uma individualização do princípio inteligente. Assim como em uma parte considerável do desenvolvimento animal, esse princípio inteligente ainda é um princípio coletivo. Não há uma individualidade ali. No entanto, chega um momento do processo evolutivo e a gente então presume, pelo que falam os espíritos, pelo que a gente tem de registro da filosofia espiritual, que no momento em que esse princípio, já abrigando os aprendizados anteriores, acessa as experiências nos reinos animais, que a gente chama de animais superiores, né? Animais que têm já um rudimento de inteligência, um rudimento de emotividade, por que não? Portanto, já tem uma complexidade maior na sua relação com o mundo. Nesse momento é que se dá a individualização do princípio inteligente. Surge, então, o que a gente chama de alma, de indivíduo. Surge, então, as primeiras expressões,
os primeiros contornos do perispírito, nesse momento. O perispírito nasce no fim do estágio da animalidade, quando o princípio inteligente se individualiza. Aqui é difícil da gente falar, porque nós vamos perceber que o processo não é um processo muito claro na filosofia espírita ainda. Portanto, nós não sabemos como isso se dá com exatidão. O que a gente sabe é que há um caminho de tomada de consciência desde o átomo ao arcanjo, como nos afirma o Livro dos Espíritos, né? Tudo se encadeando. E aí, veja, do reino animal, nós temos o elo perdido, que não é encontrado ainda pela nossa arqueologia, pela nossa arqueobiologia. Alguns autores, como Alfred Russel Wallace, vão defender a tese de que esse elo perdido se dá no mundo espiritual, né? Ele acontece no mundo espiritual. Emmanuel também aborda um pouco disso nas suas obras. E a gente tem esse espírito dotado de inteligência, mergulhando na condição humana, onde ele vai aprender agora mais uma aquisição evolutiva, que é a aquisição do livre-arbítrio. Nós estamos no reino da experiência do livre-arbítrio. O que vem depois? Tem depois? Tem. Né? São os reinos superiores, os espíritos superiores, ou o que a gente chama de anjos, arcanjos, né? Kardec usa essa expressão por uma analogia. São outros aprendizados que se fazem. Então, para a gente só conseguir fazer essa linha do tempo, é importante a gente entender que o perispírito surge no momento que o princípio espiritual se individualiza e mergulha nos últimos estágios da animalidade. Aí você pode perguntar para mim assim, Vinícius, então o meu cachorro não tem um espírito? Será que o cavalo tem espírito? Tem um princípio inteligente individualizado? O macaco tem? Essas informações eu não sei fornecer para vocês. É preciso que a gente talvez se dedique mais detidamente para obter avanços teóricos nessa área. Deixa eu ver aqui algumas questões. O Zé Luiz Carvalho me pergunta se essa sustentação teórica eu estou tirando do capítulo 23. Não, José Luiz. O capítulo 23 ele é bem mais enxuto, né? Mas tirando essa primeira etapa que eu estou falando do desenvolvimento do princípio inteligente, todo o restante da nossa fala hoje está contido nele, sim. Essa reflexão específica eu estou tirando de algumas outras obras. Eu sugeriria para você, na verdade para vocês, a leitura de Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, né? E também sugeriria uma leitura, agora eu não me lembro o título da obra, mas o autor é o Gabriel Delany, que faz uma primeira análise sobre essas questões químicas. A segunda parte do Livro dos Espíritos trata um pouco do processo de evolução, e sugeriria, sim, a leitura do livro A Grande Síntese, do Pietro Baldi. A gente tem um pé atrás um pouco com o Pietro Baldi. É preciso olhar com muita atenção para isso, porque a obra Grande Síntese é um marco filosófico espiritualista. A Grande Síntese, sim. A Grande Síntese tem um papel importante para conhecimento de filosofia espiritualista, né? Ela foi publicada primeiro pela FEB, Emmanuel fez prefácio para ela, e é uma obra fantástica. Até hoje, a maioria das pessoas que eu conheço que se referem à Grande Síntese de maneira pejorativa não a leram.
né? Então, fica a indicação. Talvez seja esse mesmo. Talvez seja esse, Zé Luiz, Evolução Anímica. Mas o título me foge agora. Estou tentando lembrar que não estou conseguindo. A Luísa escreve aqui que não gosta do Ubaldi. Tudo bem, mas a filosofia dele continua boa. Vale a pena a leitura. Vamos lá. Bem, então o perispírito surge nessa etapa e vai acompanhar o espírito se depurando. Ele surge muito grosseiro, ele surge de maneira muito embrutecida. E isso basta a gente perceber que ele nasce exatamente no final do reino animalizado ainda. E ao longo das encarnações humanas e das outras experiências que o espírito guarda na erraticidade, ele vai tornando cada vez mais sutil o perispírito. Agora vejam só que coisa interessante, uma informação que o Denis apresenta para nós e que ela é muito válida. O perispírito, ele vai guardar todo o registro das experiências do espírito ao longo dos seus processos evolutivos, né? Ele é uma espécie de arquivo espiritual. É onde fica o registro da memória das vidas anteriores que nós já tivemos e dos estágios que percorremos sucessivamente até aqui. É isso que permite, ou seja, a memória perispiritual, que um espírito, depois que se desligue da matéria, possa ter acesso a lembranças de uma vida passada. Ou possa, em algumas circunstâncias, mesmo assumir a forma que ele teve numa outra existência. As tramas kármicas ou expiatórias, como vocês preferirem, que nos unem uns aos outros, são de uma tessitura, de uma postura muito sutil. Nós hoje aqui pensamos assim, poxa vida, eu não sinto qualquer afinidade com meus pais ou com meus filhos, ou não sinto nenhuma afinidade com as pessoas que estão à minha volta. Parece que tem alguma coisa errada. Eu até gosto deles, mas eu não sinto que tem um laço mais forte. Por que será que eu nasci perto dessas pessoas? Por que será que eu me ligo a elas? Bem, nós não temos essa clareza na existência. Mas, uma vez que o espírito se desligue do corpo, ele pode acessar arquivos pretéritos das suas existências e reconhecer a maioria desses seres com os quais hoje ele não vê vinculação. A série de romances mediúnicos da Dona Ivone do Amaral Pereira, e por que eu digo da Dona Ivone? Porque são ditados pelo Charles, pelo espírito Charles, mas são romances que falam da própria biografia espiritual dela, na relação que desenvolveu com vários espíritos. São resgates perispirituais, ou seja, o Charles narra para ela a história que ela revive, e ela mesma faz para nós vários relatos a respeito disso, que ela revive a partir da sua própria visão, porque ela era personagem, ela estava presente. Sob a indução do espírito orientador, esses arquivos afloram. Então percebam, esse arquivo é algo muito profundo, muito antigo. E, em certa medida, é onde estão registradas as nossas tendências mais ancestrais. Quando a gente estuda a psicanálise, por exemplo, é possível fazer uma analogia, num primeiro momento, da ideia que a psicanálise freudiana faz do inconsciente com esse arquivo perispiritual.
como se fosse algo fronteiriço entre o mental e o material, que é exatamente o que o perispírito é, o limite entre o espírito, portanto o psiquismo, e a matéria densa, e onde estão registrados os nossos impulsos mais profundos. E quando a gente fala de impulsos mais profundos, a gente não está falando, meus amigos, sei lá, de 300 anos de vida material, nem de 1.000 ou 2.000 anos de vida material, não. Se o perispírito surge nos últimos degraus da animalidade, a gente está falando de algumas centenas de milhares de anos em que essa estrutura é constantemente atualizada pelas experiências que temos no contato com o mundo material. É algo bem impactante, não é? Mas é através dele, então, que é possível que a gente tenha essa memória. Denis também vai dizer para nós uma coisa bem interessante. Ele vai falar que quanto mais, se eu não me engano, ele usa a expressão atrasados. Eu queria evitar de usar essa expressão, porque ela dá para nós margem para um comportamento perigoso. Ele usa exatamente isso. Ele começa um parágrafo, o penúltimo parágrafo, dizendo assim: os espíritos atrasados têm envoltórios impregnados de fluidos materiais. Sentem ainda, depois da morte, as impressões e as necessidades da vida terrestre. A fome, o frio e a dor subsistem entre aqueles que são mais grosseiros. Seu organismo fluídico, obscurecido pelas paixões, só pode vibrar fracamente e, portanto, suas percepções são mais restritas. Nada sabem da vida do espaço. Em si e ao seu redor, tudo são trevas. Aqui a gente precisa conversar uma coisa. Se você for ler lá o Livro dos Espíritos, Kardec dedica um trecho bacana, até extenso, onde ele faz um ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. E aí ele vai abordar a ideia de que o espírito, por não deter um corpo material, não pode sofrer dores materiais. E o princípio de raciocínio é muito coerente. Ou seja, se o espírito no mundo espiritual tem corpo como o nosso, se ele tem órgãos como os nossos, se ele tem tudo exatamente igual que a gente tem aqui, nós daqui a pouco vamos chegar numa lógica um pouco absurda, que é a lógica da reencarnação no mundo espiritual. Ou seja, duas pessoas, dois espíritos têm relação sexual e o espírito que está na polaridade masculina engravida que está na polaridade feminina e nasce dali uma gestação. Enfim, isso é algo bem estranho. Embora a gente vai ver a série André Luiz tratar de uma considerável materialização desses seres. Então a gente precisa destrinchar um pouco essa história para a gente entender sem perigo. Vamos lá. Primeiro, quando Kardec faz um ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, ele está tratando de espíritos que se desligam da matéria num relativo grau de compreensão. Aqueles que dizem que sentem frio, que sentem sede, que sentem fome ou que sentem dor, não é que eles de fato sintam isso, mas a sua vinculação mental com o mundo é tão estreita, é tão rígida, que é como se sentissem. Um exemplo fácil para a gente perceber isso é se a gente pensar numa comida. Às vezes você acabou de comer, você acabou de se alimentar, você nem está com fome, mas você passa num lugar e você sente o cheiro de um prato que você gosta muito. Mesmo sem se sentir com fome, a tendência de que você fale, ai, deu até vontade de comer.
e se sinta aquela angústia da vontade de comer, é uma tendência real, né? Por quê? Porque uma, existe uma vinculação àquela coisa, né? Isso com várias outras situações. Ou seja, a mente que se vincula a algo tem uma capacidade grande de dar materialidade para aquilo que ela se vincula. Então, isso já pode dizer para nós, e na verdade é o que Kardec diz, que esses espíritos pensam que sofrem, e sofrem porque pensam. Mas não porque têm órgãos, terminações nervosas e toda essa construção física exatamente igual a nós. Daí vocês perguntam assim, mas por que na obra do André Luiz, então, a gente vê os espíritos tratando dos corpos espirituais como se fossem corpos materiais? Por que na obra a gente vê que os espíritos chegam no mundo espiritual com os órgãos lesados no perispírito? Isso não é dizer que os espíritos têm órgãos e que eles estão lesados. Aqui a gente precisa compreender um pouco do processo da vida fora da matéria. André Luiz não é o primeiro que descreve vida fora do mundo material. A gente tem na própria codificação vários espíritos fazendo isso. Depois da codificação, a gente tem um inglês muito interessante, que é o George Owen, um reverendo anglicano, que recebe mensagens que tratam da vida no mundo espiritual. A gente tem no campo da teosofia um livro interessante chamado Homem e Seus Corpos, da Anne Besant, que também descreve esse processo no começo do século XX. Ou seja, as descrições do mundo espiritual não são criadas pela obra de André Luiz. Antes dela haviam outras. O que a gente precisa ter em vista, e não perder de vista, é que a obra de André Luiz se dedica à vida e à rotina de vida de uma colônia espiritual específica, a colônia de Nosso Lar. Nosso Lar é uma colônia umbralina, muito próxima da Terra. Os espíritos que desencarnam aqui e vão para Nosso Lar, eles vivem como se vivessem na Terra mesmo. Então, por isso tem todas essas sensações e acham que tem elas muito fortes. Mas à medida que o espírito avança nessa tomada de consciência de si, a noção de dependência das sensações fisiológicas do corpo diminui. E aí é claro que ele pode sentir alguma angústia, algum mal-estar, algum estado incômodo, mas ele não vai necessariamente associar em esferas elevadas isso ao corpo físico, como faz um espírito lá em Nosso Lar. Né? Então, o que o Denis está dizendo para nós? Eu já vou te responder, Zé Luiz, só um minutinho. O que o Denis está dizendo para nós? Nos seres mais apegados à matéria, e aí eu fiquei pensando qual seria a melhor definição para esses seres. Materialistas talvez não seja a melhor definição, porque o materialista pode ser espiritualizado, né? Ele pode ter um humanismo tão forte, ou seja, um compromisso e um cuidado com o ser humano tão reais, tão legítimos, que ele se torna espiritualizado, mesmo não acreditando em Deus ou no Espírito. Acreditar em Deus ou acreditar no Espírito não faz de ninguém necessariamente melhor, né? Uma vez perguntaram para o Zé Saramago, acho que eu já contei isso aqui no estudo, que ele se dizia ateu, e perguntavam para ele, como pode uma pessoa que não crê em Deus ser boa? E ele respondeu com outra pergunta, como pode alguém que crê em Deus ser tão perverso? Ou seja, crença em Deus e nos espíritos não interfere na condição de amadurecimento do sujeito.
Aí eu pensei, então, talvez a gente pode definir que esse espírito que tem sensações mundanas é um espírito materializado. Talvez seja. Mas tem um conceito filosófico que é muito interessante. É o conceito de niilismo, que é uma filosofia que surge no fim do século XIX. Tem alguns grandes expoentes na filosofia moderna, um deles é o Nietzsche, e vai ser o que vai sustentar praticamente todos os crimes do século XX. O que é o niilismo? É a crença de que a vida material é única e ela basta. Portanto, se ela é única, se ela basta, se não há um Deus, se há um divórcio de Deus, no início um divórcio de Deus com os românticos do século XIX, depois com Nietzsche uma morte de Deus, tudo pode, tudo é permitido. E aí não há nenhuma preocupação com a humanidade do sujeito. A gente vive um grande niilismo geral, né, vestido de moralidade. É esse tipo de movimento que legitima para nós a morte de alguns, o assassinato de outros, sem que a gente consiga pensar que todo assassinato é assassinato, toda morte é morte. Então, esses espíritos, presos a uma lógica de que a vida e o prazer da vida basta a si mesmo, a fruição da vida basta a si mesmo, são aqueles que vão manter uma consciência muito próxima do corpo físico, e aí, através desse perispírito tão endurecido, tão embrutecido, vão sentir as mesmas sensações lá no mundo espiritual que sentiam no mundo terrestre. Fome, sede, frio, dor. É interessante, se vocês conhecerem algum médium vidente, que seja seguro, né? Ele pode narrar para vocês um fenômeno muito curioso, que é perceber como agem os espíritos que vagam pelas ruas quando chove. Pensem bem que coisa aparentemente banal, né? O espírito não se molha com chuva. Mas quando você está andando na rua, começa a chover, os espíritos se escondem debaixo de marquise, aqueles que não têm noção da sua condição. Eles correm para se esconder da chuva como nós corremos para não nos molharmos. Olha que coisa curiosa. O fato do espírito correr da chuva diz que ele se molha? De fato, não, né? Porque a água para nós é muito densa, é uma substância material. Mas ele acha que se molha, então ele corre. Percebe? Há espíritos em reuniões mediúnicas que dizem que estão passando mal porque estão há muito tempo sem tomar os seus remédios e que precisam do comprimido. Isso dá para nós um testemunho da intensidade da vinculação que esses espíritos têm com a experiência material. Na medida que tomam consciência de si e que, portanto, vão percebendo a impermanência, a mudança, vão desenvolvendo em si um idealismo em relação à realidade. O que eu estou chamando de idealismo aqui é a capacidade de olhar para a realidade para além da matéria imediata e bruta, quando conseguem reconhecer um pouco dessa condição humana, natural, né, que nos irmana e que exatamente por nos irmanar é a bússola da nossa maturidade social, ou seja, nós vamos ser uma grande sociedade no dia em que a gente perceber que ter dinheiro para fazer guerra, mas não ter dinheiro para matar a fome das pessoas no mundo, não faz sentido.
nós vamos ter um grau de maturidade no momento que a gente se der conta de que o processo de favelização, de mendicância, de indigência existe no mundo porque nós temos mais do que precisamos. O que está em jogo não é uma noção de salvação, e portanto eu tenho que ajudar a pessoa pobre na rua, porque eu vou ganhar um céu lá no mundo espiritual, um paraíso. Não, a questão é que, bem, visando um mundo honesto e justo, eu, como ser humano, sinto compaixão de outros seres humanos, portanto eu ajo no bem. Esse desenvolvimento é puro perispírito, muda a nossa visão de mundo. Ele se torna mais sutil, e na medida que ele se sutiliza, ele desprende da matéria. Né? Desprende da matéria e ganha outros horizontes. É muito interessante uma questão que a gente pode ver na biografia, por exemplo, de Martin Luther King, que foi um ativista norte-americano pelos direitos dos negros. No mesmo período do Luther King, havia vários outros ativistas. Um bem famoso é o Malcolm X, ou Malcolm X. Agora, o procedimento dos dois era diferente. O procedimento do Malcolm X era de responder à violência com a violência. O Luther King era diferente. Ele convidava os seus irmãos, seus colegas, ele era pastor luterano, para irem para os lugares onde os negros eram agredidos e serem agredidos em nome de uma causa maior. Porque quando eles fossem agredidos, aquele sofrimento seria noticiado e as pessoas teriam compaixão e, portanto, a causa negra ganharia mais espaço. Você voluntariamente buscar um lugar em que você será agredido, isso só se faz se a sua visão estiver muito ampliada, né? E você conseguir colocar numa outra posição o sofrimento. E isso é o que a gente está chamando de depuração do perispírito, que o Denis está chamando de depuração. É a alma que se purifica. Purifica quê? De quê? Das suas visões errôneas, das suas visões confusas em relação ao meio em que vive e ao outro, e, portanto, se torna cada vez mais uma atriz ou um ator da melhora social em que ele vive. Aí a gente consegue ter um avanço da humanidade como um todo. Né? Uma sutilização do corpo perispiritual. Vamos às questões aqui. O Zé Luiz fala, eu estou confuso, a memória está no perispírito e a vontade na consciência, no espírito? Sim. Mas eu só faria uma pequena correção aqui, Zé Luiz. O que a gente está chamando de consciência, num sentido de saber de si, é o ponto mais elevado do perispírito. Neste sentido, especificamente, eu sugeriria a você a leitura dessa obra da Anne Besant, O Homem e Seus Corpos, para que você possa entender um pouquinho dessa configuração do perispírito. Por que você está indicando uma obra da Anne Besant e não está indicando uma obra espírita? Porque André Luiz cita esse conceito, mas não explica. Se você buscar o índice temático da obra de André Luiz, ou a referência por palavras, né, que a FEB começou a publicar no final das obras, você vai ver que André Luiz usa corpo material, corpo astral, corpo mental, corpo emocional algumas vezes. Só que ele não explica esses conceitos. Isso está lá na obra da Anne Besant. Aí você vai perceber que o que a gente está chamando de consciência, no sentido de saber de si,
é o ponto mais alto do perispírito. Agora, a vontade está radicada no espírito, sim. É a vontade que move o ser no processo evolutivo. O Leandro diz: estão tendo livros ditos espíritas em que há nascimento e morte no mundo espiritual, como se fosse aqui na matéria. Sim, existe uma tendência dessas coisas, elas estão sendo publicadas, né? Agora, eu acho que vale uma reflexão para nós sobre isso. Eu tenho visto colegas que empreendem muito tempo tentando desmascarar essas supostas fraudes ou essas supostas confusões. E isso é ruim, porque quando a gente assume essa postura, a gente faz palanque para esses autores espirituais encarnados. No tempo de Kardec isso já existia. O que Kardec propõe que a gente faça diante dessas obras que apresentam pontos de vista divergentes? Bem, ele propõe que a gente aguarde, né? Quem censurava livros, proibia a leitura, queimava pessoas e praticava atos assim de truculência, era a Inquisição, né? O Espiritismo não tem nada com a Inquisição, embora muitos confrades sejam inquisidores reencarnados, certamente. O que nos cabe é o tempo. No tempo presente, essas obras são simplesmente a expressão de uma opinião divergente. Mas a roda da vida gira. E aí, de duas, uma. Ou esses livros vão se mostrar verdadeiros, porque uma série de outros médiums sérios, desinteressados, honestos, vão trazer mensagens que corroboram esse princípio, ou esses livros vão se mostrar falsos, porque vão cair no esquecimento. Kardec fala que haviam muitas publicações espíritas de relatos, de coletâneas de páginas, de mensagens dos espíritos do seu tempo. Quantas chegaram para nós? Se a gente imaginar, no início do século XX, quantos existiram livros que hoje nós sequer temos notícia, porque o tempo é implacável. Aquilo que não consegue passar pelo crivo da universalidade do ensino dos espíritos cai por si mesmo. É claro que hoje nós temos um componente mais desafiador nesse processo. Hoje nós temos que confrontar um Deus muito mais perverso do que jamais o diabo da mitologia cristã o foi, que é um Deus chamado mercado. E o mercado é voraz, né? O mercado financeiro e, portanto, monetário, ele é voraz. E é claro que esse mercado pode selecionar obras de péssima qualidade simplesmente porque elas vendem. Mas ainda ele passa. Porque as obras fantásticas são um pacote bonito com um conteúdo vazio. No momento em que o espírito busca por sabedoria espiritual, que ele tem sede, ele vai precisar beber água. E a água boa de beber é aquela da fonte pura, aquela da fonte límpida. De modo que nós não temos que preocupar com esse povo que recebe um monte de maluquice, que recebe mensagem de ET, que falam um tantão de coisas que a gente não tem certeza. Deixa esse pessoal. E nem precisamos desenvolver pessoalmente uma postura de agressão com eles. Não. São tão questionáveis esses livros como são questionáveis os eventos espíritas pagos, como são questionáveis
as indústrias que existem em alguns grupos espíritas de fazer dinheiro, enfim, tudo isso está exposto à lógica do tempo. Nenhum homem deixará de morrer. Nenhum ser deixará de ficar exposto à própria consciência. O que nós precisamos, isso é urgente, entender para que lado aponta a nossa motivação de prática no bem. E assim nós podemos ficar tranquilos. Calmar o coração e compreender que na soma dos anos, a ampulheta da vida sempre vai voltar a girar. As coisas vão sempre se refazer. E assim a gente tem chance de manter viva a chama da lucidez doutrinária, da clareza doutrinária, né? Zé Luiz, exatamente, Anne Besant. O livro se chama O Homem e Seus Corpos. Você provavelmente vai achar esse livro na internet em PDF. Sugiro também a leitura de um outro livro, da mesma direção do Homem e Seus Corpos, que se chama Aos Pés do Mestre. Ele é assinado como Alcione, o autor dele. Na verdade, ele é um livro que foi escrito pelo Krishnamurti, espiritualista famoso do século passado, quando ele era bem jovenzinho. O livro tem 16 páginas, mas é de uma sabedoria incrível. Aos Pés do Mestre, PDF. Não tem errado. Tudo bem, pessoal? Então, nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Na semana que vem, a gente vai para o capítulo 24, que é um capítulo interessante, que trata das consequências filosóficas e morais do Espiritismo, né? E da ideia de evolução, enfim, de todo esse apanhado que a gente vem fazendo até aqui. Tá bom? Eu espero que seja útil para vocês os nossos estudos. Eu sei, Luísa, que é bem incômodo, mas a gente tem que arrancar os dentes. Meu esforço dos últimos tempos tem sido de arrancar os dentes da boca. Porque se a gente ficar mordendo o tempo inteiro, nós não temos tempo de criar laços elevados, sabe? E tem muita gente boa por aí, muita gente bacana, aguardando um pouquinho de luz, ao invés da nossa mordida. E olha que eu sou alguém que gosta de morder. Então nós precisamos arrancar os dentes da boca. O tempo do leão ficou para trás, do cachorro ficou para trás. Vamos cuidar do nosso coração, né? E do coração dos filhos do Calvário. Semana que vem a gente tá junto. Agradeço o carinho de vocês. Peço que me mantenham em suas preces. Nós precisamos muito orar uns pelos outros. E a gente vai se encontrando por aí, tá bom? Um abraço apertado, meus amigos. E até segunda-feira que vem, se tudo correr bem.